pessoal, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, Rodinei. Está no Rio de Janeiro, desfrutando de alguns dias de férias, de descanso com a família e recebeu a nossa equipe aqui na casa dele para a gente poder bater um papo, falar sobre essa primeira temporada na Europa, falar um pouco sobre essa carreira que é uma carreira cheia de histórias, né, Rodinei? Você é um cara com muita história para contar e a gente quer saber um pouquinho, primeiro, né, como que foi esse início lá na Europa. Então, obrigada por receber a gente aqui hoje. Valeu, também agradeço aí pelo carinho, vocês da TNT aí sempre me dando muita moral e agora estão aqui em casa para a gente fazer essa resenha boa. Graças a Deus, vivendo um grande momento na Europa, um futebol diferente, então agora é só curtir um pouco as férias aqui no Rio de Janeiro, com a família, desfrutar e logo logo voltar para a luta, que não é fácil, a gente tem que seguir a caminhada firme e forte. Foi sua primeira temporada, foram 22 jogos, 3 assistências, não saiu esse golzinho ainda, mas queria que você contasse pra gente, foram poucos meses, né, sem contar um processo de adaptação que tem que ter quando você faz uma mudança de futebol como essa do Brasil para a Europa. Como é que foi? Quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou lá, começou a jogar? A minha maior dificuldade, na verdade, foi o frio, porque saí do Rio de Janeiro com 38, 39 graus e cheguei lá, peguei até -2, às vezes joguei com 0 graus, para mim foi muito difícil no começo, mas no clube, graças a Deus, me adaptei super bem, os gregos, tinha ainda no clube o Marcelo, o Rames, que me acolheram muito bem, então a adaptação foi rápida e eu também tenho esse meu jeito resenha, de não ter vergonha. Já comecei a conversar com grego, com coreano, com todo mundo eu falava. Não sei nem como eu estava conversando com eles, mas estava tirando para fora, tentando. Então, como eu disse, foi uma temporada boa. A adaptação teve ali o começo um pouco difícil, mas agora já estou super adaptado. Então a próxima temporada dá andamento para fazer uma grande temporada e começar a ganhar os primeiros títulos lá com a camisa do Olympiacos. Vou querer saber um pouco dessas curiosidades de Grécia, mas antes, dentro de campo, qual foi a primeira diferença que você sentiu quando você fez seu primeiro jogo lá? A diferença na Grécia... Primeiro que mentalmente já é totalmente diferente, que eu saio do Brasil para realizar um sonho jogando um futebol europeu e a torcida tem muita coisa diferente, é laser na cara, é toda hora rojão no campo, fumaça e segue o jogo, lá não para, então essa foi uma diferença muito grande. Mas a hora que a gente bota a bola no pé e joga é a mesma coisa que estar no Brasil, é desfrutar e graças a Deus tô super adaptado lá. Já teve um laser que te atrapalhou numa jogada, por exemplo? Já teve laser de eu estar pegando a bola pela ponta e os caras botar um laser na minha cara, saiu uma foto que meio que dá um susto assim, atrapalha, porque querendo ou não, por mais que você esteja concentrado ali, torcida para um jogador profissional não faz muita diferença, porque a gente sabe que quando entra em campo tem que esquecer e ficar forte mentalmente, mas tem coisinhas que atrapalham muito, mas isso não é problema, um laser no olho não muda nada, a gente segue firme e forte na pegada. Você já chegou sendo titular, O que você acha que conquistou logo de cara, que fez com que você conquistasse logo de cara? Era o alto nível, que você já vinha de uma temporada em alto nível e você chegou muito bem lá? Tem também a questão do seu jeito, que você é muito comunicativo. O que você acha que contribuiu para você já chegar jogando? Tem jogador que vai para a Europa e que as primeiras temporadas são temporadas muito difíceis. Você tem até alguns companheiros que voltaram ao Brasil, lá no Flamengo mesmo, que tiveram dificuldade de adaptação. O que você acha que foi fundamental assim para você conquistar logo de cara? Então, primeiramente eu acho que o mais importante para mim foi ter o treinador, o Michel Gonzalez, que ele era espanhol, então eu conseguia... Não é que eu falo espanhol fluente, eu brinco com todo mundo que eu falo espanhol fluente, mas por ter muitos amigos eu consigo entender perfeitamente, consigo me comunicar. Então esse já foi um ponto, porque eu acho que se eu pego um treinador que só falasse inglês no começo, porque agora o meu inglês já tá bem melhor de então quando eu daqui a cheguei. pouco a gente vai fazer não, em inglês não vamos fazer nada não. Mas já tá bem melhor, mas eu acho que por o treinador ser espanhol isso me facilitou e também eu fui para o Olympiacos com o aval dele.
Então eu cheguei lá em dezembro, tive um tempo também de adaptação ali, treinar, e minha estreia foi no dia 3 de janeiro. Então já tive um tempinho ali antes para treinar, sem estar jogando, para ir me adaptando, então ficou mais fácil. Daí depois que eu comecei a jogar, entrei super bem, fiz lá 21, 22 jogos, se eu não me engano, 22 jogos, e fiz uma boa parte dos jogos, porque cheguei, bem dizer, perdi meia temporada. Então eu acho que o importante para mim foi ter um treinador que falava espanhol logo no começo, então isso me ajudou muito. Falando sobre essa questão de comunicação, quando tu chegou lá primeiro dia, tu falou o quê? Em que idioma? Assim, quando tu conheceu a galera, teus companheiros, porque, tipo, é difícil. Igual quando a gente entra numa escola nova, sei lá, chega em qualquer lugar que a gente não conhece as pessoas e a gente fica meio tenso. Primeiro dia falei em português, bom dia, como você tá? E o tradutor que ajudava. Não, tô brincando. Nos primeiros dias, o inglês, good morning, good afternoon, essas coisas, how are you, essas coisas é fácil pra mim. Maioria inglês, até os gregos falam, todos falam inglês, então fica fácil, porque o povo pensa, pô, tá na Grécia, como que você vai falar grego? É impossível, porque é uma língua muito diferente, mas só que o inglês é general, é todo mundo que fala inglês, e algumas coisinhas no inglês eu já sabia, então conforme fui passando ali 5 meses, comecei a entender mais, porque o meu inglês é diferente, a gente aprende mais a linguagem ali do campo. Não é uma coisa que toda hora eu vou sair para restaurante, vou jantar, não sei o quê. No campo fica mais fácil as coisas, então automaticamente fui com a minha resenha também, fui falando o inglês do meu jeito e os gregos também são muito gente boa, eles têm paciência. Às vezes eu quero falar uma frase, eu falo assim, escuta, devagarzinho, eu vou começar a falar. Eles têm a super paciência do mundo, então estou muito feliz lá. Eles também já me adoram lá, não conseguem me ver sem. Já tem um monte de grego lá falando, volta logo para cá, você não vai ficar aí no Brasil não. Então fiz uma amizade lá com o pessoal muito bacana. O técnico fala com você em espanhol? E com todo mundo em inglês ou dá uma misturada? Não, o técnico na reunião que a gente tinha, ele falava em inglês. Tudo em inglês. E chegou um momento que ele já nem falava mais espanhol comigo. Eu até brinquei com ele. Eu falei assim, então você está achando já que eu falo fluente em inglês, que você não quer mais falar espanhol. Daí ele dava risada, também é muito gente boa o treinador. Mas só que depois eu sentia dificuldade no trabalho de campo. Porque ele falar ali na palestra, ok, eu olho os vídeos, é mais fácil. Mas quando eu ia para o campo e começava a falar inglês, dar instrução, é um toque na bola, é 2, é 3, não os números, que eu sei, né? 1, 2, 3 é fácil, mas eu tô falando que o contexto geral ficava muito complicado para mim. Aí às vezes eu dava meus gritos lá, eu falei, para, eu não tô entendendo. Aí eles vinham e me explicavam, mas me receberam super bem lá. Você fez aula de inglês? Eu fiz não, tô fazendo ainda aula de inglês lá em Atenas e vou continuar fazendo aula para não usar só o inglês dentro de campo, mas como no dia a dia, né? Agora eu tenho certeza que você, como um cara que tem sempre muitos amigos, que gosta de conquistar as pessoas, de fazer parte do ambiente, tu aprendeu uma palavrinha em grego, pelo menos, Claro, grego eu sei, falar bom dia, boa tarde, então, obrigado. Ensina algumas coisas pra gente. Enaneiro, paracalô, Vai falando e traduzindo, né? Enaneiro, paracalô é uma água, por favor, que nero em grego é água. Aí então, isso tu já aprendeu no restaurante, mas toda hora eu tô lá fazendo academia, eu falo com eles, enaneiro paracalô é uma água, por favor. Calimeira é bom dia. Aí quando eles falam ticanes, aí ticanes é tudo bem. Eu tenho que falar calá é sim, tipo, eu estou bem, e você? Que isso, tá deitando, eu tô deitando, mas não é fácil, é porque eu Se esforça, eu me esforço para aprender também, para começar a falar o linguajar deles. Porque normalmente os gregos vão ensinar as coisas... Você sabe, mesma coisa dos estrangeiros chegar no Brasil, eles não aprendem todo dia, eles começam a aprender logo as palavras erradas, os palavrões. Sim. E os gregos são a mesma coisa. Já te ensinaram os palavrões? Já, os palavrões já sei tudo. Fala uns aí sem traduzir assim, né? Só fala como mas eu não posso falar sem traduzir, porque se eu falar, depois eles vão pegar a matéria lá e eles vão entender. Aí vai falar, o que ele tá falando? É muita merda. É igual, eu dou um exemplo, o Edjar, que é um dos meus melhores amigos que eu fiz no futebol, quando ele veio pro Brasil, eu lembro direitinho, na Gávea, o primeiro treino dele, ele chegou assim, ó, olá,
Olá, ele não sabia falar nada, o Cuéllar. E eu ensinei ele tintim por tintim e eu esqueci os palavrões, as coisas erradas. Tanto que ele várias vezes me agradece pelas coisas que eu falei. Eu ensinava ele, isso daqui é garfo, isso daqui é colher, isso daqui é prato. Falava tudo direitinho. E as coisas que eu aprendi dele, o que foi? Só palavrão. Não tem jeito. Mas eu falei, mas eu vou ensinar o correto. Mas na Grécia, eu acho que em todo lugar é mais fácil você aprender os palavrões primeiro do que as outras coisas. Mas as outras coisas eu vou me esforçando em aprender, em conversar com eles lá, brinco com todo mundo e assim a gente vai. E quando você sai com a sua família lá para passear, para jantar, o que você já viu de diferente? O que vocês conseguiram fazer por lá? Tem muita coisa legal de cultura, de história na Grécia para conhecer e de comida é muito diferente. Como é que tem sido essa rotina de vocês quando você não está trabalhando? A gente sai, vai para restaurante, já fomos para Acrópolis, que é uma cultura de Atenas. Eu não pesquiso sobre história, as coisas, mas eu fui, tirei minha foto, eu visito os lugares, mas em restaurante, nossa, salada grega também é muito boa, maravilhosa, comida grega é muito boa. Então a gente bota a cara, vai para um restaurante, vai para o outro. Às vezes no restaurante eles são mais tradicionais, só falam em grego, não falam inglês e tá tudo bem. Pede uma água que eu já sei falar nero. E o resto a gente. Pra começar, né? E o resto é tudo no Google Tradutor. Pega o Google Tradutor, traduz do grego para português e aponta com o dedo, não tem problema. Eu me viro em qualquer lugar do mundo. O Arrasca tá fazendo bolo de doce de leite com coco por aí. Qualquer dia a gente grava com você fazendo uma salada grega, né? Fazendo uma salada grega, exatamente. O Arrasca tá fazendo aí bolo, tudo. Já comeu esse bolo de doce de leite? O Arrasca não me apresentou ainda esse bolo, não me deu essa moral ainda não. Mas o Arrasca já é um brasileiro já, né? Porque não fala espanhol. Eu encontrei com ele, só fala português, não fala uma palavra em espanhol. Fala gírias, até sotaque carioca. Gírias, né? Mas o carioca é um povo diferente, não tem jeito. Tô aqui há 7 anos, estava aqui há 7 anos, não peguei o sotaque carioca, mas, bem dizer, sou mais um carioca aí no meio da resenha toda. Ainda falando sobre essa experiência lá, Rodi, e como eu disse, né, você é um cara que tem o dom de fazer amigos, de chegar e já fazer parte dos grupos, e você teve a chance de estar com o Marcelo e com o Rames Rodrigues lá. Queria que você falasse primeiro um pouco sobre essa relação com o Marcelo. Acho que a gente viu nas suas redes, se eu não me engano, você até passou o ano novo com a família dele, não foi isso? Sim. E o Marcelo é uma referência nessa posição, é um cara extremamente importante para a história do nosso futebol. Hoje está de volta aqui no Rio de Janeiro. Ele te recebeu, foi uma das primeiras pessoas a te receber? Como é que foi esse contato, essa troca com você? Sim, eu já tinha falado com o Márcio, já chamo ele de Márcio, né? Já tinha falado com ele antes mesmo de chegar no Olympiacos. Depois que eu assinei, mandei uma mensagem para ele. Ele já mandou um texto para mim falando que estava me esperando, que já me conhecia, que a família dele gostava de mim. E eu conheci lá ele, a família dele, passamos ano novo junto porque eu estava sozinho lá. Foi um cara sensacional, ficamos como 2, 3 meses junto ali, foi muito pouco tempo, mas é um cara que dispensa comentário, é um craque. Você olha ele no campo dominando a bola, é uma referência para qualquer lateral que joga nessa posição de lateral. Foi um cara que me tratou super bem, ele, a família dele, muita gratidão por esse tempo que eu tive com ele lá e pude construir uma amizade em até pouco tempo. Até ele depois, quando foi embora, falou, pode contar comigo pro resto da vida, porque é difícil eu receber alguém dentro de casa e você aí com essa alegria, com a sua simplicidade me conquistou também. E eu agradeço, é isso que fica na vida, é a gente fazer amigos, fazer parceiros, independente se eu jogo agora junto com ele ou não, o carinho sempre continua o mesmo. Então, foi um cara que me ajudou muito. Marcelo no Real Madrid era famoso porque nos treinos a galera sempre gravava ele fazendo aquelas coisas com a bola, tipo, jogando pro alto e dominando e tal. Lá também era assim? Lá eu chegava no treino e já estava fazendo isso lá na academia já estava jogando e passa no pé, aí ele jogava a bola para mim, eu falava, daqui eu vou fazer. Aí eu pegava a bola, começava a fazer umas gracinhas, eu falei, você acha que eu não sei? Mas não tem como. O que ele faz com a bola, as manobras que ele faz com a bola é surreal. Eu só fazia mesmo de presepada para ele dar um pouco de risada, pegava a bola, trançava os pés. Mas é muito engraçado, a gente já saiu lá para jantar junto, churrasco na casa dele, um cara muito gente boa.
E quando você chegou lá, né, até viralizou aqui no Brasil a foto que você postou, que tá você, o Marcelo e o Ramos, que todo mundo falou, cara, o Rodinei é muito da resenha, né? Ele chegou, ele já tá colado com o Marcelo e com o Ramos. E com o Ramos você saía na frente porque você fala espanhol, então você já... Como é que foi essa aproximação? Mas o Ramos com o Marcelo é outra, é estilo Arrascaeta. O Ramos só fala português também. Sério? E fala português fluente. O Ramos, eu queria ficar falando espanhol com ele, mas não, ele só falava português. Ele falava, fala português, fala português. E eu só falava português com ele, muito gente boa. E essa foto tava todo mundo esperando, né? Eu cheguei lá treinando aos pouquinhos, resenha, e ainda essa foto, Marcelo Ramos falou, vamos lá tirar uma foto. Aí tirava essa, outras, fazia vídeo engraçado. Mas foi um tempo bom que eu vivi com eles lá, o Marcelo e o Ramos, que são dois craques demais mesmo. Então me deixaram lá sozinho, eu falei, nossa, me abandonaram. Mas é isso, futebol, um dia a gente está aqui, outro dia está ali e tem que seguir, não tem jeito. E eu sigo lá feliz e vou, se Deus quiser, ficar um bom tempo pela Europa ainda. Depois disso, o nome do Ramos foi muito especulado aqui no Brasil. Ele alguma vez falou alguma coisa sobre vontade de jogar aqui? Você acha que ele daria certo jogando no futebol brasileiro? Teria um pouco da cara do nosso futebol? Como eu te disse, o Ramos é sul-americano como a gente, né? Ele já fala português fluente e tenho certeza que um dia vai jogar no futebol brasileiro. Muitos jogadores europeus têm vontade de jogar no futebol brasileiro, porque sabem que aqui é um futebol muito competitivo, tem muitas grandes equipes. Então a gente conversava e eu falei, pô, você é a cara do futebol brasileiro, um dia você tem que jogar no Brasil. Aí ele falava, é pai, um dia eu vou jogar lá no Brasil, pai. Agora, quando ele vai jogar, eu não sei, aí é só com ele, o empresário dele, mas sempre falava mesmo. E o Márcio também falava, pô, você é carioca, mané, tem que jogar no Brasil. E eu ficava lá Você nunca fez um dando risada lobbyzinho, com eles. não? Assim, tipo, o Flamengo é assim, é assim. Não, eu nunca incentivei ninguém. Eu já cheguei lá do Flamengo e eu tenho, 7 anos de Flamengo, então eles perguntavam, até os gregos perguntavam para mim como é o Flamengo, os gregos, eu quero jogar no Brasil, malaca, me chamam de malaca, quero jogar no Brasil. Falei, vocês pensam que o Brasil é fácil de jogar? Não, é complicado. E aquela resenha, mas agora frisando o Ramos, eu tenho certeza que um dia ainda ele vai jogar no Brasil. Agora quando, aí eu já não sei. E nessas andanças aí de primeira temporada na Europa, você foi parar na casa do Neymar. E fui parar lá. Como é que foi essa história? Está importante, hein? Nossa, então, ganhamos uma folga lá de uns 4 dias, aí fui para Paris com a família, combinei com o Andrés, porque a gente ia se encontrar lá. Mais um grande amigo, né? O Andrés Pereira, mais um grande amigo. E o Andrés também já jogou com o Neymar na seleção. Eu já tinha encontrado o Neymar algumas vezes no Rio de Janeiro, já me conhecia. Não cheguei lá aleatório, nunca te vi na vida, não, já me conhecia. E o JC, que é o irmão do Neymar que mora junto com ele, tava lá em Paris, foto na Torre Eiffel, foto não sei aonde, no Louvre, e curtindo. Aí no último dia, que a gente ia embora no outro dia, o Jota me mandou uma mensagem. Pô, vem aqui na casa do Ney aqui, dá um abraço nele, tá até machucado, estamos aqui de boa, vem aqui. Aí fui com a família, quando eu falei, o quê? Vamos agora, é o nosso momento. Aí foi onde eu fui lá, ficamos lá umas 2 horas de resenha, conversando, dando risada. Aí já aproveitei também a cara de pau, falei, pô, não vou sair sem uma camisa, me dá aí, vamos fazer uma foto. Aí foi onde teve a foto com ele lá, mas pô, o Ney é um cara surreal, muito gente boa, muito humilde. Não sei se você conhece, pessoas conhecem, mas é um cara sensacional, muito gente boa, me recebeu super bem na casa dele lá e desejo todo o sucesso do mundo para ele, que se recupere logo aí e possa dar alegria para nós, né? Conta aí pra gente uns bastidores, o que vocês fizeram lá? Jogaram alguma coisa? Fizeram um lanchinho? O que tinha de bom pra comer lá? A gente quer saber. Não, eu tava em temporada, tava de dieta, então só fiquei só fiquei tomando água, só água e resenha. Aí é resenha nossa, é dar risada. Contei a história do pênalti que eu fiz na Copa do Brasil. Ele também perguntou como que foi a hora do pênalti. Eu falei, pô, irmão, a hora que eu vi o Cássio na minha frente, foi mole não. Aí ele dava risada. E o Andrés também é muito engraçado. Então foi um tempo bom que a gente teve lá e fechamos a visita para Paris com chave de ouro, com a foto com o menino Ney.
E agora você tá de volta aqui, tirando uns dias de férias, né? Já reencontrou seus amigos, foi no Ninho fazer visita. Como é que foi esse reencontro? Porque, no final das contas, foram muitos anos, né, Rodinei? E muitos amigos, muitas pessoas, não digo nem só dos jogadores, mas pessoas do clube que fizeram parte da tua história. Como é que foi voltar, ir lá visitar, reencontrar todo mundo? Ah, é muito bacana, cara, porque eu tenho contato com os meninos toda semana, eu converso com um, Você ainda tem algum grupo de WhatsApp? Não. Grupo de WhatsApp. É porque o grupo de WhatsApp que eu tinha era do Flamengo, Entendi. mas só que automaticamente quando o jogador sai do grupo. Não tenho grupo, mas falo toda semana com meus amigos e muito bom visitar eles. E parece, mas tipo assim, eu tô só 5 meses longe, mas como foi a primeira vez que eu saí do Brasil e ainda mais para a Europa, já tinha saído de férias para alguns lugares, mas 5 meses para mim parece que foi 5, 10 anos, porque é muito diferente, porque eu nunca tinha saído do Brasil para ficar tanto tempo longe assim. E eu nem ia vir pro Brasil agora nas férias, mas aí não aguentei e falei, não, a gente tem que ir lá, curtir umas 2 semanas, depois volta. Aí fui lá no Ninho encontrar eles, fui no Maracanã, muito bacana, surreal. Mas como eu disse, minha relação aqui no Brasil já se acabou, agora estou lá na Europa e espero ficar por muito tempo lá. Nessas férias você já postou também vídeos se aventurando no tênis, que eu sei que não é de hoje que você joga. Felipe Luiz deixou um comentário lá falando que parecia que você estava segurando uma frigideira na mão. Eu queria que você falasse um pouco dessa habilidade em outro esporte também. Eu sei que essa resenha com o Felipe no tênis já é antiga também. Não, o Fili tem grandes amigos tenistas aí, Dominic Thiem. Eu já jogo tênis há uns 7 anos, comecei desde do comecinho, comecei a fazer aula, nas horas vagas fazia aula, e é um esporte que eu amo, eu acompanho tênis, eu vejo o US Open, Roland Garros, eu assisto tudo, entendo das regras, jogo, e eu jogando tênis sou chato, tá? Corro igual um maluco, fico correndo. Às vezes a raquete tá igual mesmo uma frigideira na mão, mas eu dou a vida no tênis, é um esporte que eu amo. E o filho traíra escrever isso daí. Mas só que ele também já deu um comentário até no Rio Open, quando perguntaram para ele se tinha algum que jogava, quem ele achava que jogava bem, ele falou, para mim o melhor ali é o Rodinei. Aí eu falei, agora ele quer falar que eu tô segurando a frigideira. Mas a hora que entra na quadra comigo, ele sabe que o negócio fica difícil pro lado deles. Se a minha memória não estiver falhando, o Fernando acho que vai me ajudar a lembrar disso. Quando vocês ganharam o título lá no Morumbi, brasileiro? Eu não estava. Você não estava esse ano no Flamengo. Corta a produção. Não tem problema. O Felipe, a gente encontrou o Felipe depois dessa viagem, ele falou que ia viajar de férias, quando o Flamengo estava voltando da última rodada do Brasileirão, ele falou que ia viajar de férias para jogar tênis em algum lugar. E se eu não me engano, ele falou que você ia também. No Nordeste, alguma coisa assim. Nós nos encontramos num resort em Salvador, no Tivoli. E aí a gente passou um tempo lá, Bruno Henrique também estava, Gustavo, isso, não foi? Gustavo ele falou Henrique, e a gente jogou tênis lá também. Ele encontrou a gente no aeroporto, ele voltando daquela viagem e a gente voltando lá do Inter, é verdade. Sim, lá de Porto Alegre, A gente fez aquele jogo lá e ele tava voltando do Morumbi. Aí o elenco do Flamengo tava no aeroporto, ele viu a gente lá, ficou conversando, porque tinha muita gente em cima dele querendo tirar foto. Ele falou, eu tô esperando minha família que a gente vai viajar e vou eu e o Rodinei que a gente vai jogar tênis, que a gente duela no tênis. A gente jogou tênis lá em Salvador, verdade mesmo, a gente jogou, foi bem lembrado, muito bacana o tempo que a gente passou junto lá. Já que a gente falou do Inter também, e a gente queria relembrar algumas histórias, porque você é um cara que tem muitas histórias no futebol. E uma delas foi com a camisa do Inter, que eu acho que é um fato muito raro, que um torcedor pagou pra você jogar um jogo. Você já tinha visto alguma coisa na vida parecida com essa? Você lembra desse dia? Não, e outra, 1 milhão, né? Não foi trocado. Não é nem questão de trocado, mas às vezes paga ali 50 mil, 100 mil, que é muito dinheiro, sim, pelo amor de Deus, não tô falando que não é, mas só que tipo, 1 milhão fica uma coisa muito alta, né, para um lateral direito jogar. Então pra mim foi inédito e foi muito do nada, porque eu estava treinando, o Abel Braga, há 2 dias atrás, no começo da semana, ele já tinha falado, olha, você é um jogador importante pra mim, eu confio muito, eu tô falando com a diretoria pra gente pagar e você vai jogar. Eu estava treinando um time titular e eles estavam indo para cima da diretoria, porque a gente sabe também que a questão financeira é muito difícil para um clube tirar 1 milhão. E aí lá um dia treinando, daqui a pouco saiu do treino e os caras tudo com a câmera lá, ó.
um torcedor pagou 1 milhão pra você jogar. E eu, tipo assim, não, vocês estão brincando, né? Tá de sacanagem. Não, é sério, aqui, ó, o Pix, você tem que fazer um vídeo aqui, não sei o quê. Falei, caraca, mas foi inédito um torcedor pagar 1 milhão pra um lateral jogar. Isso daí é história pra contar. Tinha que acontecer comigo. Acho que se acontece com outro jogador, não ia ser tão impactante. E é mais louco ainda porque era um jogo contra o Flamengo, Nossa. no Maracanã, tudo que envolvia, né? Tá, vamos parar. Não vamos chegar na parte do jogo, não. Agora, ainda sobre histórias, Rodi. Falar um pouquinho sobre sua relação com o Vidal, que é outra história marcante, né, nesse período. Você sempre se aproxima muito fácil de todo mundo que chega por essa tua facilidade, carisma de trazer todo mundo para se sentir parte do grupo. E a gente estava no Maracanã no dia que ele vai lá na cabine e sai a famosa frase do toca no avião. Toca no avião. E aí eu queria ouvir o teu lado agora. Como é que isso chegou para você? Como é que começou essa história nos bastidores? Como se criou essa relação com o Vidal também? Então, esse dia acabou o jogo. Aí o Marcos Braz no vestiário me chama e fala, você não imagina, eu acho que eu ouvi umas 80 vezes, olhava pro lado, era o Vidal, toca no avião, no avião, acho que foi contra o Tolima esse jogo, que foi 7-1, 7-1 ou 6-1 que o Pedro também. Meteu vários gols. Que eu não me recordo, e eu passando igual um maluco e toca no avião, aí depois daquilo... Aí o Vidal virou um pouco de meme, é avião, não sei o que, o Vidal falou, eu confio nele. Aí na resenha o Vidal falava pra mim, você é um monstro, você é um avião, é avião sim, vai, La Máquina. Eu só chamo o Vidal agora de La Máquina, já encontrei ele também agora nas férias, a gente deu um abraço, e ele não pode me ver aquele máquina. É um cara super gente boa e um cara vencedor também. Então, pra mim, foi gratificante ter ouvido isso do Vidal, que é um vencedor também na vida, sempre teve o sonho de jogar no Flamengo, me dando essa moral. Então, a partir dali foi mais um gás mesmo pra eu botar na cabeça que eu era o avião e assim foi até o final, graças a Deus. Até porque ele já começa a ser um momento de virada de chave na temporada, né? Obviamente, depois o Flamengo ainda cresce muito mais, mas você acha que isso também te ajudou a ter mais confiança? Era um momento que você também estava crescendo? Tem uma contribuição nessa reta final de temporada de 22 que foi espetacular? Com certeza. Tudo na vida tem uma contribuição. A mesma coisa, vou te dar um exemplo, quando a gente está vivendo um mau momento, sem confiança, se você começa a escutar as pessoas te jogar mais para baixo, é normal, você começa a botar aquilo na cabeça, eu não presto, eu sou ruim, não sei o quê, e você começa a desandar. Mas a pessoa que é mentalmente focada no que faz e fala, pô, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, eu vou seguir trabalhando, vou seguir firme com meus princípios, respeitando, dia a dia treinando, trabalhando, fazendo as coisas certas, uma hora acontece. Então foi um período que eu começo a jogar com o Dorival, já vinha de algumas partidas em alto nível. E as pessoas lá, mas vai fazer 2, 3 jogos bons e depois vai cair. Porque o futebol brasileiro a gente sabe, não julgo quem fala, mas é muita pressão que a gente vive aqui diariamente. Então, quando chega Vidal, que é um cara que tem um nome muito grande, Davi Luiz, que é um irmão mais velho para mim, que me ajudou muito, muito. Tenho muita gratidão por tudo que ele fez por mim ali dia a dia. Então, quando você começa a ver que as pessoas confiam em você e começam a te botar para cima, eu falei, gente, os caras confiam em mim, eu sou bom no que eu faço. Agora, quem falar agora que não tá aqui no dia a dia, não tá comigo, agora vai ter que aguentar. E aí começa, toca no avião, aí é La Máquina, aí é o Rodi. Quando foi ver, peguei o embalo e fui embora. Só aterrissou naquele pênalti lá do Corinthians. Aterrissou no pênalti do Corinthians, aí depois do Corinthians ainda Libertadores, e depois o avião aterrissou lá em Atenas. Ô Rodi, de treinador, a gente tá chegando na parte final. Qual foi o mais diferente, assim? Quem contribuiu mais na tua carreira, que te agregou mais coisas? Então, eu já peguei vários treinadores, desde a época da Ponte Preta, que foi ali um começo que eu surgi ali pro futebol, o Guto Ferreira, que foi um cara que me ajudou muito, o Tite no Corinthians em 2012, igual eu falo nas entrevistas, que no Corinthians eu não joguei, né? Eu passei por lá, mas fiquei uns 6, 7 meses no profissional, naquele elenco de 2012, que foram campeão da Libertadores, campeão mundial, e o Tite estava ali sempre me dando vários conselhos. Até depois jogamos contra Ponte Preta e Corinthians, ele sempre me falava, me dava alguns toquezinhos. Jorge Jesus,
um treinador vencedor, surreal, aprendi muita coisa com ele, mas também não posso dizer que eu fui um protagonista com o Jorge Jesus, mas o Dorival foi um cara que eu aprendi muita coisa, porque o Dorival é um cara que trata todo mundo como se fosse o filho dele, trata mesmo como filho, ele chamava nós na roda, ele faz todo mundo se sentir... todo mundo se sente feliz em estar trabalhando, com prazer, sabe? Às vezes as coisas falam, mas vai ficar trocando o time, no Brasileiro joga um, na Copa do Brasil joga outro, mas era uma forma que ele usava também de falar, tá todo mundo no mesmo barco, se você jogou um jogo da Copa do Brasil da semifinal, o outro vai jogar contra o Palmeiras lá no Allianz, que é um jogo diferente, não importa, todo mundo vai se sentir parte. Então foi um cara que também sentou comigo e conversou, falou das minhas qualidades, falou, olha, eu preciso de você, o time joga assim, assado, nós não temos um desafogo, o desafogo do meu time é você, pode ir, pega a bola e vai. Quando um treinador chegou e falou isso pra mim, sempre gostei, o lateral, a primeira coisa que o lateral faz é defender e depois atacar. Mas só que eu sempre gostei muito de atacar. Eu gosto de estar perto, estar cruzando, estar chutando bola no gol, estar tabelando, estar driblando, que é o meu forte, o drible. Então, quando ele sentou e falou, te dou toda a liberdade, você vai, ó, tem Thiago Maia, tem João Gomes para te cobrir ali. Eu falei, agora foi um cara que me ajudou super, me deu aquele start, sabe? Falou, vai ser feliz. Então foi a temporada que eu fiz de 2022, que foi uma temporada maravilhosa e agradeço muito a ele porque tenho certeza que foi também a mãozinha dele ali que me ajudou a realizar um sonho que foi jogar na Europa. A seleção brasileira ainda está sem treinador, né? E há um debate muito grande caso o Ancelotti de fato não aceite. Já se falou no Dorival, já se falou no Fernando Diniz, já se falou inclusive no Jorge Jesus. Você que tem, né, essa experiência de ter trabalhado com o Dorival, com o Jorge Jesus, você acha que seriam nomes que dariam certo para comandar uma seleção brasileira? Com certeza, são grandes treinadores para comandar uma seleção brasileira. Mas aí com a CBF, são discussões deles lá, mas se for falar de nomes, são grandes treinadores para assumir uma possível seleção brasileira. Para a próxima temporada, qual é o seu desejo? Já você está de volta na Europa, ainda vai ter mais uns dias de férias. O que você quer realizar agora, tendo uma temporada inteira pela frente? O meu maior desejo é estar num clube, primeiramente é me relacionar bem com as pessoas, ter a humildade que eu tenho de sempre, as pessoas gostarem de mim, eu estar bem no meu ambiente de trabalho, trabalhando feliz, primeiro é isso. E depois é os títulos, que é isso que fica num clube, a gente fica na história através dos títulos. Cheguei, foi minha primeira temporada, foi meio cortada, né, que eu cheguei em dezembro, iniciei em janeiro, não fiz tantos jogos assim, mas agora também a gente tem uma pré-Europa League para disputar, que é uns playoffs da Europa League, e o primeiro desejo é a gente conseguir avançar para entrar na fase de grupo da Europa League e depois é desfrutar. Já imagino eu jogando uma Europa League, já pensou? Quem sabe um dia Champions, né? Um dia Champions, a gente não sabe o dia de amanhã, e é isso, é tudo com muito trabalho, e a gente segue lá dia a dia, lutando, trabalhando, fazendo as pessoas sorrir, fazendo o grupo estar ali sempre alegre, sempre motivado. O nosso grupo lá também era muito bom, conseguia fazer a resenha da rapaziada. Independente da resenha, é chegar dentro de campo e trabalhar, treinar e dar a vida pelo clube que a gente veste a camisa. Rod, obrigada, viu, Valeu. por receber a gente aqui. Valeu, Sucesso para você mais ainda nessa trajetória lá na Europa. Valeu, show.